boa noite, meus amigos do Grupo Espírita Missionários da Luz. É um prazer estar aqui novamente. Eu trago um abraço da nossa casa lá, o Centro Espírita Amor à Verdade, que esse ano vai completar 100 longos anos, não é mesmo? Nossa primeira casa, a gente está muito feliz que é a primeira casa a completar 100 anos esse ano. Infelizmente, nossas comemorações, não vamos poder estar todo mundo aglomerado, mas já fica o convite para todos, dia 21/2, às 18 horas, a gente vai fazer a nossa transmissão online. Então, eu trago o abraço da nossa casa, eu me chamo Pablo, a gente vai falar com vocês sobre um livro muito, muito interessante. Eu acho que é um dos primeiros livros que eu li de mensagens do Emmanuel, que era esse livro da Esperança. E eu gosto muito de pegar livros de mensagens, ler e depois dar para alguém. Eu não gosto de ficar com livro de mensagens, não. E esse foi um livro que marcou muito meu início no Espiritismo, porque foi quando eu comecei a trabalhar também. Eu trabalho na prefeitura, foi quando eu comecei a trabalhar lá embaixo e o filho, uma mulher que era muito legal comigo, perdeu o filho e eu dei esse livro para ela. Por isso que eu lembro dele até hoje. Bom, para começar, a gente faz a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos em pensamentos, em sentimentos, em corações. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de trabalho, ainda nós que somos ferramentas tão difíceis de lidar, mas que possamos cada um saber fazer a nossa parte. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais, que assim seja. Bom, como eu falei, nós vamos conversar sobre o livro da Esperança, de Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier. E a gente está na mensagem que se chama Perante o Mundo. Aí eu vou dar uma lida nela para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? E ela começa, como todos os livros a maioria dos livros de Emmanuel, começa citando algum apóstolo, né? Algum trecho evangélico. Aqui ele cita 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Está lá em João 14:1. E também tem: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, 111, capítulo 111, item 2. Clamas que não encontraste a felicidade no mundo, quando o mundo, bendita universidade do Espírito, dilapidada por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. Quando atingiste o diminuto porto do berço, com a fadiga da ave que tomba inerme, depois de haver planado longo tempo sobre mares enormes, conquanto chorasses, argamassavas com teus vagidos a alegria e a esperança dos pais que te acolhiam entusiasmados e jubilosos para seres em casa o esteio da segurança. Alcançaste o verde refúgio da meninice, e embora mostrasses a inconsciência afável da infância, foste para os mestres que te afagaram na escola a promessa viva da luz e realização que lhes emblemava o porvir. Chegastes ao róseo distrito da juventude, e apesar da inexperiência em que se te afloravam todos os sonhos, os dirigentes de serviço na profissão que abraçaste contavam contigo para dignificar o trabalho e clarear os caminhos. Constituíste o lar próprio
e não obstante tateasses os domínios da responsabilidade em meio de flores e aspirações, espíritos afeiçoados e amigos te aguardavam generoso concurso para se corporificarem na condição de teus filhos através da reencarnação. Penetrastes os círculos da fé renovadora que te honra os anseios de perfeição espiritual, e se bem que externasses imediata necessidade de esclarecimento e socorro, companheiros de ideal saudaram-te a presença na certeza de teu apoio ao levantamento das iniciativas mais nobres. Casa que habitas, campo que lavras, plano que arquitetas e obras que edificas, solicitam-te paz e trabalho. Amigos que te ouvem, rogam-te bom ânimo. Doentes que te buscam, suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam, pedem-te amparo e compreensão para que lhes acrescentes a coragem. Coisas que te cercam requisitam-te proteção e entendimento para que se lhes aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor dos teus passos. Não maldigas a terra que te abençoa. Afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiantemente por ti. Quantas vezes, não é mesmo? Nós passamos por dificuldades e bate aquele cansaço, né? Se a gente pegar a pessoa mais idosa que a gente conhece e começar a bater um papo com ela, nós vamos ouvir histórias incríveis de superação. Já pararam para perceber isso? E na maioria das vezes, a gente pensa que esse tipo de coisa ou nunca aconteceria com a gente, ou que não aguentaríamos se passássemos por problemas parecidos. Mas, se nós pararmos e parar para pensar assim um pouquinho, a gente vai ver que tiveram dificuldades que a gente já passou, que são igualmente ou até maiores que aquelas que a gente ouviu. O certo é que cada uma delas chega no momento que deve chegar. Cada dificuldade vai chegar no momento que deve chegar. Uma vez eu estava na fila do Detran para fazer aquele exame de vista para renovar a carteira. Aí entrou uma família de japoneses. Um senhorzinho bem idoso que estava junto, estava só ali aguardando. E as filhas que entraram para fazer o exame. E aí, enquanto ele esperava, começou a puxar assunto comigo. O velhinho, ele estava na Segunda Guerra. Ele foi combatente, pelo que eu entendi, na Segunda Guerra. Não sei se foi ele, o avô dele, o pai dele. E ele começou, a gente pegava aquela motoca que tinha aquele negócio para carregar a pessoa do lado, não precisava de carteira, não precisava nada disso, eles já davam um documento para a gente, agora tem um monte de burocracia. E as dificuldades são diferentes, né? E ele estava ali com uma dificuldade muito grande para fazer também aquele exame de vista que ele ia ter que fazer e ia perder a carteira, porque ele já não estava enxergando nada. Então, cada um tem uma dificuldade que chega no momento que tem que chegar. Tem coisas que são mais fáceis no momento e mais difíceis em outro, né? A gente vai vendo isso durante a nossa fala aqui. E geralmente, quando a gente está num momento desses mais complicados da vida, é justamente a hora que muitos vão ali culpar tudo, culpar todos, vão culpar o mundo que é ingrato, que ninguém ajuda, só não vão atribuir essa culpa a eles mesmos, a nós mesmos, né? Isso é perfeitamente normal, tá? Nós somos seres humanos pouco desenvolvidos, ainda caminhamos bem pouco a gente não está muito desenvolvido ainda nos caminhos do amor, né? Da caridade,
da compreensão, da assertividade. Seja o teu dizer sim, sim, não, não. Isso é assertividade. Isso tem muito a ver com o nosso ponto de vista perante o mundo. Vocês já perceberam que sempre que um problema, uma dificuldade mesmo ali surge, ele surge para ser resolvido? E sempre que ele é resolvido, existe uma aquisição de conhecimento, uma aprendizagem, uma lição que, sei lá, antes a gente estava ignorando. Também acontece da gente tentar ignorar os problemas e mais lá na frente ele acaba surgindo de novo, não tem como fugir. Já perceberam isso? Dificuldade, ela serve para ser resolvida. Ela não serve para ficar ali cozinhando, né? Ficar de molho, ficar ali esperando. O problema é para ser resolvido. Lembrei até, acho que está naquele livrinho E para o Resto da Vida, tem um livro com esse nome, que ele conta uma história que tinha um monge que ia escolher um substituto para ele. E tinha que ser uma pessoa muito sábia. Então fizeram fez aquela fila de monges para ele ir escolhendo, ele ia trazer questões para os caras responderem. Então do lado dele tinha um vaso de porcelana caríssimo, que era da dinastia, sei lá do que, uma coisa bem cara que estava ali. E ele vira para todos os monges que estavam ali para concorrer com aquela vaga, e ele fala, ó, isso aqui é um problema, falando do vaso de porcelana. E ninguém entendeu nada. Ficou todo mundo ali esperando. Daqui a pouco, lá de trás, um homem baixinho, um monge baixinho, vem com a espada dele, vem em cima do vaso e quebra o vaso todinho. E aí, esse homem, ele fala, ó, ele vai ser escolhido. E ninguém entendeu nada. Quebrou o troço mais caro de dentro do mosteiro ali e ele vai ser escolhido. Aí ele explicou que se aquilo é um problema, não importa o valor que aquilo tem, não importa o tamanho que aquilo tem. Se é um problema, é para ser resolvido, é para ser eliminado. E foi o que o cara fez, o monge lá fez, eliminou o problema. Então, as dificuldades surgem para a gente resolver. A gente não pode ficar ali inerte, ficar ali paradão, sem querer fazer nada, esperando que o mundo resolva tudo. Isso não acontece. Às vezes pode parecer que o problema se resolveu sozinho, mas lá na frente ele volta, né? Não acontece não. Kardec tem na primeira resposta do Livro dos Espíritos, que a gente conhece muito bem, né? Ele pergunta o que é Deus, e os espíritos respondem que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não é isso? Notem que são todas as coisas, não é essa ou aquela. E se são todas as coisas, então aquele nosso problema muito cabeludo, aquela dificuldade que parece a mais difícil do mundo ali, que parece não existir saída, é ele que está querendo alguma coisa de você. Essa dificuldade está incluída nesse todos aí. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, é Deus, é Ele te mostrando onde é que você precisa se aperfeiçoar. Lembra, Ele é a inteligência suprema. Ele sabe exatamente, Ele sabe ali exatamente o que é que a gente precisa, né? Então, já viram que quando nós somos crianças, tem um filho ou quem lida com crianças vai saber muito bem disso. A criança, às vezes, ela quer uma coisa, quer muito aquela coisa, nem precisa ser criança, né? Para muitos adolescentes também, até mesmo aqueles adultos que temem se manter adolescentes, né? Quando não consegue, parece que o mundo acabou. Já viram isso? Será que realmente essa coisa ia trazer alguma coisa de útil para aquela pessoa que queria aquilo ali? Ou se a pessoa ia acabar se perdendo ganhando aquilo, né?
Quantas vezes a gente não ouviu a frase, por que Deus? Por quê? Por que comigo? Mas será que a gente está mesmo querendo a resposta? A gente nem sempre percebe que quando a gente pede paciência, por exemplo, Deus vai colocar exatamente aquelas pessoas que irão testar a nossa paciência ali, do nosso lado. Aquele vizinho com som alto o tempo todo, naquele domingão de manhãzinha tocando forró, né? Quem nunca? Quem nunca teve um vizinho desse? Ou aquele parente problemático, um companheiro, companheira mais brava um pouquinho, né? Uma doença na família. Independente do que seja, todas as coisas que surgem em nossa vida são para o nosso aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Deus está no controle. Os espíritos podiam ter respondido isso para Kardec, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tracinho, Deus está no controle. Eles podiam responder isso para Kardec. Então, lá na mensagem de Emmanuel, a gente vai encontrar, antes de qualquer coisa, um resumo de todo o nosso caminho evolutivo ali que a gente percorre durante uma existência. Ele usa esse caminho para exemplificar cada etapa, mostrando que, mesmo ainda não sendo espíritos com uma grande evolução ali, nós estamos em um processo que a gente vai se melhorando. E, ao mesmo tempo, a gente vai melhorando o mundo onde a gente habita. Porque aquele camarada que fez um monte de besteira aqui no passado, volta melhorado para tentar consertar. E o mundo vai se melhorando, né? Nós somos esse camarada, tá? E se a gente ampliar um pouquinho essa visão, e trazendo não só para uma existência, mas para a vida, a vivência do espírito mesmo, a gente também vai encontrar essas mesmas etapas, né? E nas etapas da mensagem de Emmanuel, a gente vai encontrar assim, quando atingimos o berço, né? Tem um trechinho que fala lá, quando a gente atingiu o berço, então nós viemos do plano espiritual. Nós já tivemos milhares de existências. Aprendemos por repetição. Já pensaram nisso? Quando a gente está lá na barriga da mãe, por exemplo, a gente passa por todas as etapas evolutivas que o mundo já chegou, né? Etapa igual um girininho ali, igual um peixe, até chegar ao ser humano. A gente repete, a gente aprende por repetição. Então aprendemos isso tudo por repetição, né? E muitas vezes a gente ainda vai errar. E erramos muito. A gente não pode achar que é certo. E por isso a gente aprende ainda por esse processo de repetir, vai lá. A gente pode pensar que é como uma escola. Se a gente não passa de ano, repete aquela série. Não é isso? Só que dentro dessa repetição, com certeza vai ter coisas que vai ser mais fácil do que a primeira vez, que a gente não tinha repetido, a primeira vez que a gente passou naquela série. Na repetição vai ser um pouquinho mais fácil, porque não é a primeira vez, né? Que a gente está vendo aquela matéria. Então, Emmanuel, ele coloca como aves, né, que estavam cansadas de voar por longos caminhos, não é isso que ele bota? Grandes distâncias, né? E aí a gente agora quer pousar, e a gente pousa. Aquele bebezinho, pequenininho, né, bonitinho. Falar em bebezinho, eu tô até com um cachorrinho bebezinho aqui em casa que dá um trabalho e não é muito diferente. Nós pousamos de uma longa, muitas vezes cansativa viagem. Estamos mais uma vez matriculados na escola da vida. E vamos em frente, porque a gente tem muita coisa para rever, a gente está repetindo muita coisa. Mas Deus, ele é tão bom, ele permite que a gente puxe algumas matérias. A gente vai repetir aquela série, mas a gente pode ir puxando matéria. A galera da faculdade vai entender o que eu estou falando. A gente às vezes está num semestre, mas já pode adiantar matérias de outros semestres, né? Então, Deus faz isso com a gente também. Às vezes a gente está repetindo uma série ali, refazendo um monte de coisas que a gente errou,
mas ele vai deixar a gente puxar a matéria, dependendo do nosso comportamento, dependendo das nossas atitudes, das nossas ações. É assim que uma existência inteira, ela não precisa ser uma repetição de tudo aquilo que a gente errou. Às vezes a gente pula etapas. Não no sentido de não fazer, mas de fazer tão bem feito uma coisa aqui e falar, aquilo ali ele já aprendeu, não precisa fazer isso aqui não. E Deus com isso, ele faz a gente aprender uma coisa nova quando a gente está repetindo para corrigir um erro antigo, né? Essa coisa de deixar puxar a matéria, a gente acaba aprendendo uma coisa nova. Por isso, no meio espírita, a gente fala muito disso, né? Que a gente fala tanto de provas e expiações. Então, a gente pode pensar assim, as duas, elas vão nos fazer aprender algo. Ninguém vai entrar numa vida e não vai sair sem aprender nada. Só que as expiações, elas vão proporcionar uma aprendizagem utilizando alguma coisa que precisamos corrigir do nosso passado, da nossa vida passada. A expiação vai ser isso. A gente fez alguma coisa mal feita, errada, e a gente reencarna para corrigir aquilo. E as provas não. As provas, elas vão nos testar com aprendizados que a gente vai ter ainda. Elas vão nos testar com aprendizados que terão a ver com o nosso futuro. Por isso, toda expiação é também uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação. Mas a prova não é uma expiação. E aí, Emmanuel, depois ele fala da meninice. E meninice a gente pode entender como infância. Então, uma outra etapa que Emmanuel cita é essa da infância, é um outro dia, é uma nova oportunidade ali. Um dia desses eu precisei comprar uma coisa na farmácia e tinha uma menininha fazendo um verdadeiro escândalo ali, né? Porque ela queria alguma coisa, não lembro o que que era, que a mãe não podia dar naquela hora. Não sei se era algum doce daqueles que ficam na prateleira, eu sei que a mãe não deu. Então a mãe, depois de muita birra, a filha fez um escândalo na farmácia, conseguiu convencer a menina de que ela não teria o que ela queria. E a menina parou de chorar. Ela não deu o que a menina queria, não. Então, quantas vezes a gente quer alguma coisa, mas que ainda não é a hora? E mais, quem disse que aquilo que a gente quer é melhor para nós? Ou que temos maturidade para ter aquilo? Quem aqui daria um iPhone de última geração, acho que agora está no 12, né? Sei lá, para uma criança brincar, jogar Candy Crush, né? Ela ia quebrar muito mais rápido nas mãos dela e não ia usar toda aquela tecnologia que ele tem. Então Deus faz a mesma coisa com a gente. E assim como Deus, os pais sabem que aquela criança não tem condições de ter determinado objeto, determinada coisa, passar por determinada situação. Então, nesse caso do celular, por exemplo, por enquanto, a menininha não vai ter aquele celular. Mas quando ela crescer, quem sabe ela não vai poder usar. Vai estar preparada para isso. Então, todos os pais, eles têm expectativas boas com os filhos. Nenhum pai pensa que o filho vai ser uma pessoa ruim, que vai praticar crime. Ah, vou ter um filho para ser um bandidão. Ninguém pensa isso, né? Ou qualquer outra coisa desse tipo. Eles criam expectativas em cima de nós. Eles esperam de nós o melhor que eles conseguem imaginar dentro do nível de possibilidades que eles conhecem. Por isso que a gente tem a frase lá de Jesus, né? Qual pai que dá pedra ao filho que pede pão? Não é mesmo? Agora, se nós, que somos ainda tão imperfeitos, conseguimos esperar e criar grandes expectativas dos filhos, imagina Deus, que é o quê? Que eu falei lá no início, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Já pensaram nisso? O que Deus espera de você? E o que você está esperando dele também, né? Que às vezes a gente quer muita coisa e
não é a hora. E depois da fase da meninice, Emmanuel vai falar da adolescência, né? Que é a fase da juventude. E é na juventude que nós começamos a sonhar. A juventude é uma fase muito louca, né? É quando a gente começa a pensar no futuro. É quando as pessoas começam a nos perguntar o que você vai ser quando crescer. É muita doideira essa fase. É também uma das fases mais complicadas que a gente passa. O nosso corpo está todo vapor, está crescendo rápido, está tudo muito acelerado. Nossos sentidos estão funcionando a mil. Nossas emoções vão de 0 a 100 em milésimo de segundo. Ao mesmo tempo que a gente ama alguém, a gente também, 2 segundos depois, começa a odiar a mesma pessoa, né? É uma fase tão diferente das outras que existem livros para estudar. Tem adolescência normal, eles botam adolescente como doença, mas não é uma doença ruim, mas ela aparenta muitas coisas que em outras idades seriam doenças, mas na adolescência é normal. O livro é até esse livro, Adolescência Normal. Então é a fase das descobertas, é onde estamos experimentando o mundo. É quando a gente vai cometer muitos erros, também vai acertar muito, e é justamente por isso que é onde se deve ter mais cautela. É o momento onde todos esperam, do lado de lá, nossos amigos espirituais ali, mesmo a gente ainda sendo muito inexperiente, que façamos as melhores escolhas. E como diz na mensagem, eles contam contigo para dignificar o trabalho e clarear os caminhos. E aí a adolescência vai passando, né? E a fase adulta vai chegando, que é quando a gente constrói o nosso lar, sai de casa, né? A gente toma conta da nossa existência mesmo, a gente se apropria da nossa vida e vai viver sozinho. Então, é nessa fase adulta. É quando começamos, nas palavras de Emmanuel, a tatear os domínios da responsabilidade. Porque não basta só a gente sair de casa, ter um filho, ter uma esposa, que a gente já tem responsabilidade, né? Muita gente não tem. Então já temos um certo grau de responsabilidade, ou seja, nós já somos capazes de lidar melhor com as situações que se apresentam. Já estamos mais conscientes do que na fase anterior. Conseguimos escolher com menos erros. Construímos o nosso lar, elegemos um companheiro, companheira, não importa, para nos acompanhar. E em meio a isso tudo, esperamos construir uma família, ter filhos, na maioria dos casos, né? Então, muitos amigos espirituais, eles esperam o nosso concurso, a nossa colaboração. Muitos devem ter uma fila gigante lá atrás, aguardando o retorno para acompanhar a gente na jornada aqui. Ou ficando do lado de lá mesmo, dando aquele apoio, que às vezes a gente não pode ter um filho, né? Tem pessoas que não podem ter um filho. Então, é a fase que a gente vai desenvolver a responsabilidade. E na fase mais madura, é a fase que a gente vai passando junto com essa maturidade, a gente vai desenvolvendo a nossa fé, que é na fase adulta, né? Nessa fase adulta. Então, junto da fase adulta, conseguimos dar uma abertura maior para desenvolver a fé. E se pararmos para pensar um pouco, foram todas aquelas dificuldades que a gente veio acumulando, que passamos ali nas outras fases, que nos trouxeram até aqui. Nós somos o acúmulo daquilo tudo. Elas que construíram a noção que temos de um ser superior. Elas que formaram isso em nós. Isso não tem a ver com religião, porque podemos conhecer uma religião desde o nascimento, mas podemos não ter fé. A fé, ela precisa de algo para fazer sentido. E para a gente ter esse algo, a gente precisa ter experiência. Sem experiência de vida, tudo que chamamos de fé virá do que a gente sabe. Mas com a experiência, tudo o que sabemos e chamamos de fé vai ser consolidado. Então a experiência vai ser aquela cola
né? E entendo que eu não estou falando aqui que os mais novos não possuem fé. Não estou falando isso. Eu estou falando sobre experiência. E sabemos que existem espíritos que são muito, muito, muito experimentados em determinadas dificuldades e trazem isso com eles. Também existem aqueles que ainda muito jovens passam por muitas experiências que marcam pela vida inteira. Então a fé é a soma daquilo que você consegue compreender de Deus, misturado ali, colado com a sua experiência de vida. É essa cola, a experiência é a cola. Então a gente consegue, né, ter essa visão mais ampliada. Quando Emmanuel dá o exemplo de uma existência, a gente vai pensar agora nessa visão mais ampliada, né, da mensagem de Emmanuel. A gente pode ampliar um pouco mais a nossa visão. Se a gente olhar como uma vivência do espírito, também passamos pelas mesmas fases. Em alguns momentos somos muito jovens e imaturos, necessitando maiores cuidados ali, né? Aos poucos vamos crescendo, desenvolvendo com as experiências. Então, no futuro, como diz uma outra mensagem aí que eu li de Emmanuel, até mesmo aquele ser mais vil será um dia um guia espiritual de alguém. Os erros que cometemos hoje são experiências futuras que estamos programando, né? Um erro que eu estou cometendo aqui agora, eu estou programando uma experiência mais lá para frente. As dificuldades que vivemos são os acertos com a justiça divina. Lembre-se, Deus está sempre no controle. Ele sabe até sobre aquele fiozinho de cabelo que caiu hoje quando a gente penteou o cabelo, né? Ele sabe. Até mesmo para os carecas, o último fio que caiu, Deus sabe. O primeiro que caiu, ele sabe. Ele sabe tudo. E quanto mais temos noção de que Ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, menos a gente vai se rebelando. E aí a gente passa a colaborar. Como diz na questão 132, outra questão que é muito debatida no movimento espírita, né? O objetivo da encarnação é fazer a gente evoluir, para cumprirmos a parte mais bonita dessa resposta que eu acho, a parte que nos cabe na obra da criação. Então, essa visão ampliada que a gente tem dessa mensagem de Emmanuel, se a gente olhar nessa visão mais ampliada, a gente vai ver na própria mensagem quando ela diz: a casa que habita, campo que lavras, plano que arquitetas e obras que edificas, solicitam-te paz e trabalho, amigos que te ouvem, rogam-te bom ânimo, doentes que te buscam, suspiram por melhoras, criaturas que te rodeiam, pedem-te amparo e compreensão para que lhes acrescente a coragem. Se a gente parar para pensar nessa visão mais ampliada, a casa que a gente habita, rapidinho, a casa que habitamos, além do nosso próprio corpo, como espíritos encarnados, é também o planeta que vivemos. O mundo onde trabalhamos muito duro para evoluir, onde arquitetamos os planos ali para o nosso futuro, não só o futuro de agora, o futuro espiritual, está tudo ali. Do lado de lá, está uma galera muito grande que nos quer bem, que torce pela gente ali, que espera de nós o melhor. Tem o nosso benfeitor espiritual, aquele camarada que está lá com a gente para o que deve seguindo nossos momentos mais difíceis, vivendo nossas felicidades. Está ali. Então, Emmanuel, quando conclui a mensagem, nos dizendo: afirmas que esperas em vão auxílio do mundo, entretanto é o mundo que espera confiantemente por ti,
quando Emmanuel ele conclui a mensagem com essa frase, ele está dando um recado, né? Então, pessoal, nós somos seres de ação. Jesus, ele chegou a falar, né? O meu pai trabalha até hoje. Pô, Deus que é Deus trabalha até hoje. Ele também falou que a fé sem obra é morta. Então, não sejamos aqueles que ficam aguardando o auxílio. Cada um de nós sempre tem algo para cooperar na obra da criação. Com certeza, não sabemos os caminhos que iremos percorrer para chegar ao ponto em que Deus nos espera. Mas eu sei que preciso confiar em uma inteligência suprema, que sabe tudo, muito mais do que eu. Sabe muito mais do que eu, o que é melhor para mim. Vamos lembrar, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, com isso em mente, que possamos agradecer mais uma vez ao nosso Pai, inteligência suprema, que sabe o que é melhor para cada um de nós, que sabe que os momentos de dificuldade que vivemos hoje são momentos de valiosíssimos aprendizados, de buscas, de recomeços, que possamos agradecer por tudo que nos chega. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais que estão com cada um de nós. Que assim seja. Obrigado, gente. Até a próxima.